Qual a diferença real entre os carbonos da Bausch? Uma das coisas mais subestimadas na odontologia é essa espessura do carbono e como isso interfere na análise oclusal. Por que diferentes microns não representam apenas os papéis mais finos e mais grossos? Eles mudam, na verdade, completamente a interpretação clínica da oclusão. Isso é importantíssimo ser entendido porque vai separar uma análise superficial de uma precisa. Presta bem atenção, os carbonos mais espessos, como os de 200 microns, são excelentes para avaliações iniciais. Eles possuem uma maior capacidade de marcação e visualização, ou seja, eles mostram rapidamente áreas amplas de contato. Mas existe um detalhe muito importante. Quanto maior a espessura do carbono, maior a possibilidade de interferência na leitura real do contato. Então, isso acontece porque o próprio material ele cria esse espaço interoclusal artificial. E como isso interfere na prática clínica? Um carbono mais espessos, ele pode marcar contatos que não são necessariamente o que está acontecendo na máxima intercuspidação habitual. Já carbonos intermediários, como os de 100 microns, oferecem um equilíbrio interessante entre essa visualização e a precisão. Por isso, eles são muito mais utilizados para ajustes, próteses, reabilitações, checagem funcionais mais refinadas, porque eles têm a deformação. Quando entramos nos carbonos ultra finos, como os de 40 até de 8 micras, nós estamos falando apenas em contato simples, mas isso tem que parar por aqui. A gente tem que investigar biomecânica. Os carbonos ultrafinos, eles reduzem drasticamente a interferência do próprio material na mordida. E isso vai permitir identificar contatos extremamente delicados, antecipações oclusais e principalmente microinterferências que podem passar desapercebidas em análises convencionais. Por isso que justamente nesses pequenos detalhes que muitas vezes nós encontramos hiperatividade muscular, desvios, fadiga mastigatória, sobrecarga articular e sintomas associados à DTM. Então, o sistema mastigatório ele trabalha numa escala microscópica. A propriocepção periodontal consegue perceber essas alterações extremamente pequenas de espessura. Estamos falando aqui de um sistema neurosensorial altamente refinado. Quando eu falo de prótese sobre implante é outra coisa. Por isso, nem sempre o maior ponto marcado é o contato mais importante. Às vezes, o problema está no primeiro toque, na sequência de tempo, na antecipação de carga, na resposta neuromuscular que é desencadeada por esse contato. E é exatamente aqui que muitos profissionais se confundem. Marca grande não significa força maior. A força maior não significa maior dano biológico. Por isso, a análise moderna da oclusão exige uma integração entre várias peças, como os carbonos de diferentes espessuras, Cheyne-Stokes, avaliação muscular, avaliação funcional e, sempre que possível, recursos digitais como o OcluSense. O Cheyne-Stokes avalia retenção. O carbono mostra localização e o OcluSense adiciona essa distribuição dinâmica de força. Quando essas ferramentas são interpretadas junto com a neurofisiologia do sistema mastigatório, a análise oclusal muda de nível. A oclusão não é apenas mecânica, ela é neurofisiológica, muscular, adaptativa e extremamente dinâmica. Então, se você não domina, fica difícil você falar para o seu paciente que uma análise oclusal, um ajuste oclusal foi feito corretamente. Aqui estamos falando dos carbonos da Bausch, estamos falando de dente, nem falamos de prótese sobre implante e diferentes próteses sobre implante, como nós temos protocolos, overdentures, unitárias, entre dentes. Então, isso precisa ser muito diferenciado. Quando você fala em alta performance odontológica, a gente fala em alta performance de materiais para acompanhar todo esse sistema neuromuscular. Então, se você ainda acha que trabalhando numa odontologia resolutiva de ciência você vai ter um carbono, infelizmente isso não vai acontecer, porque você não vai ter a resolução clínica.